Velozes e Furiosos 4 é o filme que retoma toda a equipe principal lá do primeiro filme, quer dizer, quase toda a família reunida. Nós temos de volta Dom, Brian, Mia, Letty, Han, entre tantos outros personagens que ficaram bastante populares na franquia. Mas será que o filme é bom? Por que será que ele é um dos menos comentados por todo o fandom? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, analisando Velozes e Furiosos 4. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Depois de 2 filmes sem ter toda a família reunida, Velozes e Furiosos 4 serviu mais como aquele churrascão de final de ano que vem gente de tudo quanto é canto. Nós tivemos o retorno de quase todos os membros do primeiro filme, com exceção do Nerd que morreu, do Leon e do Vince. A Letty acabou ganhando um destaque a mais nesse quarto filme porque ela foi o principal peão para motivação das ações que o Toretto toma ao resto do filme, que ele quer vingança atrás dela porque ela morreu. Na época ela tinha morrido, depois a gente não sabia que eles tinham as esferas do dragão naquele universo para trazer todo mundo de volta, né rapaziada? Nós também vemos o Brian retomando as suas atividades como policial, ele se envolvendo de volta com a Mia e a amizade dele com o Dom afinando um pouquinho mais. Mas por que será então que se esse filme tem tudo que os fãs queriam ver de novo em Velozes e Furiosos, por que será que ele é tão pouco comentado? Por que será que o pessoal não considera ele o melhor? Porque esse filme não é o melhor, rapaziada. Ele é um novo recomeço para Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos de carro morreu no 3 e um novo nasceu no 4. E eu vou explicar para vocês o porquê. Mas antes, já deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse filme. Você gosta ou você acha ele bem mais ou menos? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. Aproveita também pra gente deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perde seu tempo, já faz logo essas 3 coisas e agora sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Como eu falei pra vocês, Velozes e Furiosos 4 é tudo aquilo que os fãs queriam ver desde o final do seu primeiro filme. Nós tivemos finalmente o reencontro do Brian com o Toretto, nós vimos o Brian retomando as suas atividades como policial lá em Los Angeles, nós vimos ele se reencontrando de novo com a Mia e que fim deu o Toretto e a sua gangue, o resto da sua gangue, depois dele ter fugido da polícia, depois dele ter se mudado de país, porque ele não estava mais lá nos Estados Unidos. Isso apareceu lá no pós-créditos do primeiro filme. Nós tivemos a confirmação também de como o Brian estava gostando de fazer parte da família do Dominic Toretto lá no primeiro filme, porque todas as ações que ele teve nesse quarto foi para ajudar o Dom e a Mia de qualquer jeito, cara. Ele queria porque queria retomar aquela amizade que ele tinha, que apesar dele estar disfarçado como policial disfarçado, ele gostava daquilo, ele gostava de toda aquela ambientação, ele gostava daquela adrenalina, ele gostava daquela ação, e era isso que ele queria pra sua vida. Tanto é que filmes depois, acho que lá em Velozes e Furiosos 7, ele acaba falando pra mim que ele não sente falta de carros, que ele não sente falta das corridas, mas que ele sentia falta dos tiroteios e das ações. Isso é algo muito presente no personagem do Brian, que a gente vê ainda mais nesse quarto filme, que ele tava querendo se enganar esse tempo inteiro de tipo, ah, sou o cara bom, mas na verdade ele era só o cara mal vestido de policial. E no final desse filme ele acabou entendendo isso quando ele acaba resgatando o Toretto lá do ônibus da prisão, que ele ia ficar o resto da vida preso, que né, foi o começo do 5º filme também. Mas já que a gente chega lá. Mas outra coisa que nós vimos também sobre o Brian nesse filme é que ele de fato se apaixonou pela Mia. Tanto é que eles retomaram seu relacionamento nesse filme. Nós tivemos também as respostas do Toretto lá roubando caminhões lá com toda a sua gangue. Até teve a participação do Han, que foi um personagem que conquistou o coração de todos os fãs lá de Desafio Tóquio. Até fico um pouco confuso de como ele aparece, tipo, na cara nossa nos primeiros minutos do filme. Pô, o Han ressuscitou? Não, ainda não tinha ressuscitado. A gente foi entender mais um pouquinho pra frente, minutinhos pra frente, quando ele tá tendo um diálogo com o Toretto, que é o Han do passado. Então todos esses acontecimentos são antes do 3. Então a confusão já começou aí. Por que não faz o menor sentido o filme 3 ser uma sequência desse quarto? Porque nele começaram as mentiradas, nele começaram coisas absurdas. Antes do Toretto ter esse diálogo, nos primeiros minutos de filme, cara, ele acaba fugindo com um carro, passando com um carro debaixo de uma bola de fogo de um caminhão, cara. Ele pega a Letty que tá voando no
no ar com um braço e segura ela numa boa. As mentiradas começaram aí. Parece que o estúdio começou a falar o seguinte, cara, nós não queremos mais focar em carros, nós queremos focar em uma ação exacerbada. Vamos fazer alguns testes nesse filme? Vamos. Se os fãs aceitarem, a gente continua nesse tema. Se os fãs não gostarem, a gente continua fazendo as corridas de rua, que é a coisa mais aclamada ultimamente. Ah, Joca, mas tem carro nesse filme. Tá bom, de fato tem carro, mas as corridas, como a corrida revanche do Brian contra o Toretto, que o Brian acaba perdendo porque o Toretto trapaceia, ele se transformar em piloto de fuga pro grande vilão do filme, acaba sim sendo uma ambientação com carro, mas nada disso é o foco. Tudo isso é um meio de concluir a história, que tá rondando todos os principais acontecimentos, que é a vingança da morte da Letty. O Toretto quer vingar a morte dela e o Brian também. Até mesmo o plot twist que a Letty, na verdade, estava trabalhando pro Brian, um negócio totalmente inesperado, cara. A gente fica chocado quando vê isso pela primeira vez. E apesar das mentiradas já terem começado nesse filme, a ação dele é boa, assim como a sua história, vilões e os personagens em geral. Todo mundo é muito legal. Mas a gente sentiu falta do Ted, do Roman. Por que a gente não teve nenhuma menção deles nesse filme? Por que o Brian não comentou? Por que não teve uma ligação? Por que o Roman não entrou pra polícia junto com o Brian? Por que o Brian não continuou morando lá em Miami com os dois? Não faz o menor sentido. O retorno deles lá no 5, beleza, faz. Mas eles deviam ter feito uma pontinha nesse filme, até pelas coisas que eles prometeram pro ator que faz o Roman Pierce, que ele seria um novo protagonista da franquia juntamente do Paul Walker, que não foi o que aconteceu depois da volta do Vin Diesel. Mas a ação exagerada e irreal acaba nos mostrando como de fato Velozes e Furiosos de carro morreu no 3, que ele foi o último filme focado em carro. Já Velozes e Furiosos 4 é o nascimento da franquia que a gente conhece hoje, das coisas que nós vemos hoje. O Toretto tomando tiro no ombro e só virando pra trás pra ver quem deu esse tiro, não sofrendo. O Toretto dando aquela fuga dessa bola de fogo que eu falei pra vocês. Ele segurando um ser humano, um adulto, pela canela, com o cara pendurado pela janela. São várias mentiradas em volta do Toretto, que eu acho que era uma das exigências do Vin Diesel no set, que tipo, eu tenho que ser o Superman, que eles começaram a fazer nesse filme, cara, e acabou ficando coisas absurdas. A disparidade entre ele e Desafio Tóquio é absurda, é gritante. Se você colocar uma pessoa pra assistir Desafio Tóquio e depois assistir Velozes e Furiosos 4, sabendo que é Velozes e Furiosos, cara, a pessoa pode jurar de pé junto que são franquias diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, se você não mostrar parte do Toretto aparecendo no final também, porque de fato não tem, cara. Um é focado em drift, o outro é focado em ação, investigação policial, umas coisas mentirosas. Beleza, essa era a aura do primeiro e do segundo filme, mas não tinha tantas coisas mentirosas assim. No primeiro filme tinha? Tinha. No segundo filme tinha? Tinha também, mas eles não usavam tanto. Nesse quarto eles falaram, cara, vamos deixar um pouquinho mais escrachado, que a gente quer transformar essa franquia daqui em, sei lá, um 007 da vida, uma Missão Impossível da vida, mas com algumas coisas mais falsas. Vamos começar a fazer isso com mais coragem? Eles fizeram, o público aceitou, e nós temos o que é Velozes e Furiosos hoje. Mas apesar de tudo isso, Velozes e Furiosos 4 acaba sendo o filme mais, sabe, tanto faz de toda essa franquia, acaba sendo o filme mais esquecível, mais inexpressivo de toda a franquia Velozes e Furiosos. Você pode assistir a sua sequência, Velozes e Furiosos 5, sem medo, cara. Você vai ficar perdido com alguns personagens, vai, mas tipo, pouco importa, cara. Eu mesmo tinha assistido Velozes e Furiosos 1, 5 e daí pra frente, cara. Eu só fui assistir o 2, o 3 e o 4 anos depois. O 4 foi o último que eu assisti. Fez falta pra mim? Não fez, cara. Eu entendi super todos os outros personagens. A introdução deles é muito bem-vinda. Ah, são os amigos do Brian e do Toretto. A gente precisa do backstage deles? Não. É interessante ter? É interessante ter, mas precisa? Não precisa. Tô falando que Velozes e Furiosos 4 é horrível, bicho de 7 cabeças? Não, não é isso, cara. É um filme maneiro, dá pra você curtir, mas de longe não é o melhor filme da franquia, nenhum dos melhores, ele tá ali. Portanto, a minha nota pra ele é um 5 de 10. E aí, você concorda comigo? Ou você curte Velozes e Furiosos 4 e ele é o seu favorito? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês.